Olha, um cristão pode perder a salvação? Se você acredita em Cristo, você pode ir para o inferno? Pode um cristão perder a sua salvação? É sobre esse tema que eu quero falar com vocês agora, tá bom? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Ah, eu acredito em Cristo. Eu posso perder a salvação mesmo acreditando em Jesus Cristo? É sobre esse tema que eu vou falar com vocês agora e eu vou tirar as dúvidas de vocês nesse momento, tá bom? Eu vou te dar a resposta aqui, ó. A resposta que eu vou te dar está aqui na Bíblia. Eu não vou falar sobre o meu pensamento, sobre o pensamento de outras pessoas, sobre o que as pessoas acham, não. Eu vou te dar a resposta aqui na Bíblia, porque a própria Bíblia responde todas as nossas dúvidas, tá bom? Então bora lá. Eu separei dois textos que eu vou ler para vocês e vou explicar passo a passo para vocês entenderem. O primeiro texto que fala sobre isso, que eu quero que vocês vejam, a primeira coisa que eu quero que você aprenda é como que se ganha a salvação. Nós vamos ler esse texto e depois você entendendo como que ganha a salvação, você vai entender como que perde, se você pode perder a sua salvação ou se você não pode perder. Então vamos lá, o primeiro texto que eu quero que você veja agora comigo é lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Fala o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então vamos lá, vamos primeiramente analisar esse texto, essas frases que tem aqui nesse texto. O primeiro ponto que ele fala é: porque pela graça sois salvo. O que significa isso? Ele está falando aqui que você é salvo pela graça de Deus. Deus dá a graça da salvação a todos nós, tá bom? Todos nós recebemos a graça da salvação por Deus. Isso é um fato. Primeiro ponto. O segundo ponto que ele fala é por meio da fé. Ou seja, você vai receber a graça de Deus, mas você vai ser salvo por quê? Por meio da fé. Você precisa ter fé para ter a salvação. Então vamos continuar aqui o texto. Isto não vem de vós, não vem de mim e não vem de vocês. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a tua salvação não vem das tuas obras também. Não é porque você ajuda uma pessoa, não é porque você vai para a igreja, não vem das tuas obras. As obras são boas, sim. As obras fazem parte, sim, da nossa vida. A nossa salvação também depende das obras, sim, mas não vem somente das obras. Tem pessoas que acham que vão ajudar o próximo, pensam assim: ah, eu vou ajudar ali o fulano porque eu preciso ir para o céu. Não, você não tem que pensar em fazer boas obras para você ir para o céu. Você tem que pensar em fazer boas obras para ajudar o seu irmão porque você realmente os ama. Então aqui nesse texto está sendo bem claro. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pela graça de Deus, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, apesar de tudo, você precisa crer em Jesus Cristo. Se você não tem fé, não tem salvação. Deus te dá a graça, Deus te dá a glória da salvação, mas para que você seja salvo, você precisa da fé, é por meio da fé. Então isso está entendido, né? Esse primeiro texto já foi entendido, como que você consegue a sua salvação? Por meio da fé. Agora, nós vamos para um outro texto onde fala sobre isso, se você pode perder a sua salvação ou não. Então vamos lá comigo. Bom, o outro texto que eu vou falar com vocês agora está lá no livro de Hebreus, tá bom? Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6. Nesse texto fala o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomia. Então, esse texto é um texto bastante estudado, que fala se você pode perder a sua salvação ou se você não pode perder sua salvação. Existem vários estudos sobre esse texto. Algumas religiões falam que significa uma coisa, outras religiões falam sobre outras coisas. Alguns pensadores, como os arminianos, falam de uma coisa, os calvinistas falam de outras. Então, vou explicar aqui o que cada um deles pensam e no final vou dar para vocês uma resposta sobre o que realmente acontece. Os discípulos de Armínio, né?
eles pensam da seguinte forma: eles dizem que esse texto está falando da apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é quando uma pessoa acredita em algo e depois deixa de acreditar. Por exemplo, quando eu era criança, eu acreditava em quê? Eu acreditava em ET, em extraterrestre, em OVNIs, naquelas coisas, né? Quando a gente é criança, a gente acaba assistindo vários filmes sobre isso e a gente acaba acreditando. E eu acreditava nisso sim. Quando eu cheguei na minha fase da adolescência para minha fase adulta, eu deixei de acreditar em ET, nessas coisas. Então, eu entrei em apostasia. Eu sou apóstata em relação a ETs, essas coisas. Eu não acredito nisso, então eu entrei em apostasia. E esses discípulos de Hermínio estão falando justamente disso, de pessoas que acreditavam em Jesus Cristo e de repente deixaram de acreditar em Jesus Cristo. Se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus Cristo e você deixou de acreditar, sim, você vai perder sim a sua salvação. Se você deixar de crer em Cristo, você vai perder a sua salvação. É isso que esses discípulos de Hermínio, que essas religiões acreditam. Agora, existe outro pensamento, que são os pensadores calvinistas, né, os reformados, calvinistas reformados, que tem algumas religiões que já pensam diferente sobre esse texto. Eles pensam que, na verdade, esse texto está falando de uma pessoa que nunca acreditou em Cristo realmente. É daquelas pessoas que vão para a igreja, né? Frequentam a igreja, participam de grupos da igreja, mas na verdade, verdadeiramente, essas pessoas nunca tiveram fé em Cristo, nunca tiveram a verdadeira fé em Jesus Cristo. Existem outras religiões que pensam assim, que você pode sim perder a sua salvação, porque na verdade você nunca acreditou em Jesus Cristo. Você lembra daquele texto que a gente falou lá em Efésios, que fala que Deus te dá o dom, Deus te dá a graça, mas você vai ser salvo por meio da fé. Se você não tiver fé, você não vai ser salvo. Então é isso que essas religiões aqui acreditam. Que na verdade, você não tem como perder a sua salvação. Por quê? Porque você nunca ganhou. Porque você, na verdade, nunca acreditou em Cristo realmente. Você nunca creu em Cristo verdadeiramente. É sobre isso que eles estão falando. Então, pessoal, o que eu tenho para falar com vocês sobre isso e sobre esses pensamentos? É o seguinte. Se você tem medo de perder a sua fé, se você tem medo de perder a sua salvação, se você está com essa dúvida, então faça o seguinte: peça a Deus, ore a Deus para que a cada dia você tenha cada vez mais fé em Jesus Cristo. Só é isso que vai te salvar, a fé em Jesus Cristo. Então, ore todos os dias para que Deus te dê cada vez mais fé. Peça ao Espírito Santo que toque em você para que você não perca a fé em Jesus Cristo. Só isso que vai te salvar. Se você tem essa dúvida, foque em Cristo. Ele é o único Salvador. Ele é o único que vai te libertar disso, tá bom? Então, peça a Deus para que você a cada dia tenha cada vez mais fé e que você consiga sim a sua salvação. Jesus Cristo estava o tempo todo falando sobre isso. Jesus falava o tempo todo sobre isso, que você precisa se libertar. Quando você se liberta desse mundo, você acaba realmente conseguindo a sua salvação, tá bom? Olha, Jesus Cristo falava uma frase que até hoje toca muita gente e que muitas pessoas ainda não conseguiram entender essa frase. E que frase é essa? A frase é o seguinte, provavelmente você já conheça, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase é uma frase muito impactante, mas que na verdade muitas pessoas não entendem, até replicam essa frase, até falam por aí, mas não entendem. O que significa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Significa para você, ele está falando aqui para você se libertar desse mundo, para você se libertar do pecado, para você se arrepender realmente do pecado. Se libertar é, por exemplo, se você comete pecados sexuais, comete pecados sexuais, comete pecados do desejo, comete pecado da fofoca, não importa. Qualquer que seja o pecado que você cometa, quando você conhecer a Cristo, você não vai mais sentir vontade desses pecados. Você não vai mais sentir esse desejo. Se libertar é, por exemplo, se libertar do desejo de possuir poder, de ter muito dinheiro, se libertar de você querer ser melhor do que o próximo, de você querer ser melhor do que os outros, possuir cada vez mais bens materiais. Isso é coisas do mundo.
Você querer bens materiais, você querer crescer, você querer ser melhor do que o próximo, você querer ter poder. Então isso é coisas mundanas e Deus está te falando sobre isso. Essa frase é sobre isso, se libertar dessas coisas mundanas, dessas coisas do mundo. Então se você é se você é uma pessoa que busca o tempo inteiro ter cada vez mais poder, se você busca o tempo inteiro atrás do pecado sexual, então procure se libertar disso. É isso que essa frase quer dizer, tá bom? Se liberte das coisas desse mundo. Pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo, tá bom? Se você gostou dessa dica que eu te passei agora, se você gostou desse vídeo, dá um curtir nesse vídeo aqui, que ele vai chegar para muito mais pessoas. Deixa o teu comentário aqui abaixo sobre o que você achou e compartilha para que a gente consiga abençoar muito mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.